primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, para nos ajudar aqui a tentar perceber esta polémica. É o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Bom dia, Dr. Domingos de Azevedo. Bem-vindo ao Fórum TSF. Vamos tentar começar aqui por perceber uma coisa e ver qual é a sua opinião. Há ou não alterações relativamente a 2014? A Segurança Social diz que não. Evidentemente que há. E a Segurança Social penso que não está a agir neste processo bem. Não está a agir bem porque quando nós confrontamos as instruções que a Segurança Social para o preenchimento tinha nos anos de 2012 e 2013, constatamos alterações muito significativas no que respeita ao domínio das exclusões. Ou seja, uma exclusão é dizer o Manuel, o José, o Joaquim, ou a pessoa nesta ou naquela outra circunstância não tem que entregar a declaração. E o que nós constatamos é que as exclusões foram muito diminuídas, o que aumentou o limite aumentou a área das obrigações. Por exemplo, nas declarações, eu estava aqui a tentar ver e só um bocadinho para abrir no computador, mas por exemplo... Então, enquanto abrir o computador, só para tentar perceber essa questão e ver se esta é a interpretação correta que podemos fazer. Esta exigência já existia, mas existia também uma lista de isenções muito larga e que agora acaba. É essa a alteração. Era isso que eu dizia. Essas isenções eram a exclusão da obrigação. E se, por exemplo, se nós lermos as instruções, e por isso é que fica mal às pessoas terem por vezes um determinado comportamento que não se justifica e porquanto que mais valia por vezes estarem calados. No ano de 2013, por isso relativo ao rendimento de 2012, na Segurança Social, e este é que não se fez alteração para 2014, dizia assim: estão excluídos da obrigação do preenchimento do anexo SS os trabalhadores independentes que nunca tenham atingido o rendimento superior a 6 vezes o valor do IAS. Isto dizia nas instruções da Segurança Social para o preenchimento dos rendimentos de 2013 e 2014. O que diz nas instruções para 2013 para 2014 diz: estão excluídos e não tem cá nenhuma destas exposições daquilo que lhe acabei de ler. Ou seja, até agora estavam excluídas as pessoas que exercessem, fossem trabalhadores independentes e que no cômputo da sua atividade tivesse um valor inferior a 6 vezes o IAS. Agora, como deixou de integrar estas exclusões, qualquer rendimento obtido como trabalhador independente obriga de imediato ao envio do anexo da ISS. Porque não sou eu que o digo. A Segurança Social, se não tem gente que saiba ler português, pelo menos tenha gente que saiba escrever português. Porque não é isso que eles escrevem no site deles, e o que eu estou a ler é o que estava no site, o que está, a não ser que o tenham tirado, e o que estava, e que os serviços da Ordem compilaram, que temos em nosso poder, de maneiras que o que nós assistimos é, por exemplo, um médico que trabalha num hospital, por exemplo, e que se reformou. Bom, antes de mais nada, eu acho que era importante perceber porque este anexo. Este anexo é para que a Segurança Social afira ou avalie se há mais valor a pagar daquilo que as pessoas já pagaram, no caso dos trabalhadores independentes, trabalhadores, por isso, do médicos, advogados, engenheiros, etc., ou, no caso dos empresários, para que a Segurança Social possa fazer o enquadramento nos escalões dos rendimentos desses empresários. Ora bem, por exemplo, uma isenção, um médico que trabalhasse num hospital e que atingisse o limite de idade, por isso que se reformasse por velhice, e se viesse para casa, por exemplo, deixava de trabalhar no hospital, mas mantinha o seu consultório em casa ou num outro lado qualquer. Este médico, porque não influencia a obrigatoriedade de descontos para a Segurança Social, uma vez que ele já está reformado, este médico não tinha que pagar, não tinha que entregar qualquer anexo. Agora tem, mas quem diz o médico, diz o advogado, diz o engenheiro, diz qualquer profissional liberal. E por isso, muitas das situações que até agora estavam isentas, ou seja, não eram obrigados a declarar,
passaram a ser obrigados a declarar. E essa é uma alteração para este ano. Essa é, na leitura que o Dr. Domingos Azevedo faz da lei, essa é uma alteração objetiva. Objetiva deste ano. Porque quem ler as instruções que estavam em vigor dos anos 2012 e 2013, elas não constavam lá, elas constavam lá como exclusões. E este ano deixaram de constar, mas subtilmente, em 2013 diziam, ficam excluídos os trabalhadores independentes que tenham remuneração, que tenham um total de rendimentos inferior a 6 IAS. Parece-me que era 6 IAS. E agora deixou de haver esta referência. Ora, não havendo referência da exclusão, está a ver? Então quer dizer que todos os trabalhadores independentes, independentemente do montante que ofiram como rendimentos, ficam obrigados a entregar a declaração da Segurança Social. Já agora, peço desculpa interromper, em benefício aqui dos nossos ouvintes menos familiarizados com estas siglas, IAS indexantes de apoio social, que era, somados estes 6 valores, era 2.515 euros. 2.500 e qualquer coisa. Era 419 vezes 419,22 era o valor da IAS, por isso é uma questão agora de fazer as contas. Mas como eu estava a dizer, é realmente uma alteração, mas o que mais violenta nisto é o desrespeito que se apreende deste comportamento. Deixe-me só interrompê-lo mais uma vez, ainda antes dessa questão do desrespeito, porque estava aqui e pedindo a sua ajuda enquanto técnico oficial de contas, eventualmente muitos dos nossos ouvintes podem estar com uma dúvida. Há pessoas que estão inscritas com recibos verdes porque fazem um trabalho esporádico pelo qual têm de passar esse recibo verde, mas não obtiveram qualquer rendimento. Mesmo que o rendimento seja zero, têm que entregar este anexo? Eu, na minha opinião, mas e também não o explicam, por isso não o excluindo, fica integrado no campo da obrigação, porque poderiam excluir e dizer as pessoas que não tenham obtido qualquer rendimento, mesmo estando inscritas, não serem obrigadas. Não o prevendo o legislador na exclusão, na minha opinião, porque mantém a eventualidade de poder obter esse rendimento via independente, abrange também as pessoas que, estando inscritas, por isso como profissionais independentes, como profissionais liberais, não tenham passado qualquer recibo no decurso do ano. Mesmo. Portanto, pondo aqui um caso concreto, um trabalhador por conta de outra, que recebe o seu ordenado ao fim do mês, que faz todos os descontos, porque já está inscrito no regime de segurança social, que também tem recibos verdes e que não obteve qualquer rendimento, portanto, na declaração B dos rendimentos meteu 0, mesmo assim, para não ficar sujeito a esta multa, o melhor é entregar o anexo SS. A leitura que faço é que sim, porque o legislador, a entidade competente não o excluiu e ele continua a reunir as condições para poder obter rendimento nas áreas dos profissionais liberais. E por isso, na minha opinião, sim, é obrigado a entregar este anexo do ISSS. Da Declaração da Segurança Social. Mas o que mais me impressiona, e já focou isto e focou muito bem, uma outra questão que o ano passado era isenta, era, por exemplo, imagine que o Manela Cássio, que tem, por exemplo, é diretor é funcionário da TSF, desconta todos os meses pelo vencimento que recebe na TSF. Imagine, por exemplo, que tem na sociedade com a sua esposa, imagine, tem um escritóriozinho em casa e que exerce uma profissão liberal e que todos os meses e que requer a isenção de descontos dessa profissão, desses rendimentos. Até agora, nessas situações, estava isento, porque tinha pedido a isenção de desconto nos sistemas porque estava abrangido pelo sistema obrigatório. Essas situações estavam excluídas. Agora agora não estão. Por isso, vamos ao facto. Se o Manela Cássio tem o seu emprego na TSF, se tiver um escritório, imaginemos que trabalha em recibo verde, e mesmo que tenha pedido a isenção de descontos por remunerações oferidas nesse recibo verde, e que influenciavam, e influenciar depois o montante, a determinação do montante de descontos para a Segurança Social, o Manela Cássio estava isento até 2013. A partir em 2014 deixou de estar isento. Não se entende esta exigência, a não ser que haja necessidade de conhecer quanto é que as pessoas ganham
sem que sejam objeto de incidência no que respeita aos descontos para a Segurança Social. Porque, repare-se, se a pessoa está isenta de descontar e se a preocupação do legislador, nos termos do artigo 152, parece-me, do Código das Contribuições, se a preocupação do legislador é saber quanto é que deve determinar o montante que determinada pessoa deve descontar no regime dos independentes para a Segurança Social, se está isento porque beneficia do regime de isenção, a que propósito é que se lhe pede que ele vá declarar uma coisa que não vai influenciar absolutamente nada o cálculo desse mesmo montante? E por isso, há aqui uma espécie de tentativa controleira que, mesmo não tendo um efeito direto no resultado daquilo que se pretende, o Estado parece que quer saber quanto é que eu ganho, sem que, no entanto, desconte desses montantes para a Segurança Social, porque estou isento de os fazer. Sem que desconte, isto é, sem que tenha que descontar. Ou que tenha que descontar, é que não é obrigado, porque pode beneficiar da isenção. E por isso, eu penso que é interessante também refletir qual será a motivação deste processo. É porque há aqui alguma coisa que nós não entendemos, não tem influência nenhuma no cálculo, nos objetivos que se pretendem para efeitos do 152 do Código dos Regimes Contributivos, e porque quem tem a Segurança Social quer saber estes valores. E faz sentido que, em sua opinião, que a Segurança Social, no dia 7 de maio, uma semana depois, já com uma semana de decurso deste prazo, é que venha dizer que não se esqueçam que têm que entregar este anexo? Manela Cássio, esse é um outro problema gravíssimo da nossa sociedade portuguesa. Tem-se vindo a desenvolver uma cultura perigosa, não é só na segurança social, é também noutros domínios, nomeadamente na autoridade tributária. Tem-se vindo a desenvolver uma cultura de que o cidadão tem que cumprir o que os serviços determinam, porque os serviços são os senhores absolutos que sabem e que conhecem e que obrigam o cidadão. E o que nós assistimos é isto eu costumo chamar um desrespeito absoluto pelos direitos dos cidadãos, e não é só pelos direitos, é pelo bom relacionamento que deve existir entre uma administração pública que zela pelos interesses do cidadão e o cidadão como colaborador no cumprimento desses mesmos interesses. Ou seja, há aqui um preconceito, uma falta de cuidado enorme e uma espécie de preconceito que o cidadão é um Zé Banana que é obrigado a cumprir tudo aquilo que alguns senhores iluminados, que nunca souberam muitas vezes o que é vida, acham que está certo. Isto, para mim, é a negação do próprio Estado, é a negação daquilo a que chamamos um Estado de Direito. Nós estamos a caminhar numa sociedade de horrores no relacionamento entre a sociedade e a administração pública, que é perigosa. Muito perigoso o que nós estamos a assistir. Gostava ainda de pedir a sua ajuda, e importa que já o devia ter dito, explicar aos nossos ouvintes que obviamente convidámos a Segurança Social a participar neste debate, porque algumas das dúvidas que eu lhe estou a colocar assim, para ajudar os nossos ouvintes, na prática deveriam ser feitas à Segurança Social, mas não obtivemos ainda qualquer resposta ao convite que fizemos à Segurança Social para participar neste debate. Mas, pedindo-lhe mais uma vez ajuda, imagino que alguns dos nossos ouvintes possam estar a pensar que estejam nesta situação, trabalham para um patrão, são trabalhadores por conta de outrem, mas também têm recibos verdes. Ora, entregaram o IRS, seu tal anexo SS, e o sistema informático disse-lhes que estava tudo bem. Afinal, podem levar uma multa. Podem, porque eu espero que impere o bom senso. Porque não estamos perante matéria que influencia diretamente o cálculo do imposto. Ou seja, situações que lesem os legítimos direitos do Estado em receber os impostos por efeito da aplicação da lei. E quando eu digo impera o bom senso, é que se compreende de quem tem o direito de coimar que isto se deveu a uma insuficiência e a um erro por parte da entidade interveniente, neste caso a Segurança Social, e que não façam dos contribuintes os bodes expiatórios da incompetência, da ignorância e do laxismo de outros funcionários, dos funcionários que tinham a responsabilidade de ter este processo devidamente acautelado. E eu espero, naturalmente, que haja o bom senso e que não se coime as pessoas, se dê um tempo às pessoas para elas substituir o anexo e que não se lhe aplique multas por efeito disto. Espero, sinceramente, que haja bom senso nesse processo, porque se não houver, é mais uma enorme injustiça que se faz aos cidadãos.
Agradeço-lhe mais uma vez, Dr. Domingos de Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Agradeço o esforço que fez